Espelhos esféricos, parte de construções, é o capítulo de hoje. Dos espelhos esféricos existem dois. Existe espelho côncavo e existe espelho convexo. Na representação gráfica, nós iremos representá-los com praticamente um espelho plano. Nós iremos apenas arredondar aqui as pontas. Isso por causa das condições de Gauss. O espelho côncavo, você tem a parte espelhada como se fosse um buraco e a parte convexa, a parte espelhada como se fosse uma lombada. Tanto no espelho côncavo como no convexo, eles são espelhos esféricos. Você tem que imaginar isso uma esfera e não como um plano. Existem dois pontos importantes: o foco e o centro de curvatura. O centro de curvatura seria o centro da esfera. O foco é um ponto bonitinho e ele está na metade da distância do centro de curvatura. Algo extremamente importante também é o eixo principal, é o eixo que contém o centro de curvatura e contém o foco. Nós temos alguns raios notáveis. Os raios notáveis eles serão extremamente importantes na hora de nós formarmos as imagens. Então, um raio que vem paralelo ao eixo principal, quando ele sai refletido pelo foco. Um raio que vem pelo foco, quando ele reflete e volta paralelo ao eixo principal. Nós temos este raio aqui. Este raio é um raio extremamente importante, é um raio bonitinho. É o do centro de curvatura. Ele vem e volta pelo centro de curvatura, ou seja, ele não sofre desvio angular. A direção que ele vem é a mesma direção que ele volta. E um último raio importante é o raio que entra pelo vértice do espelho. Ele também sai pelo vértice do espelho. Vale lembrar que este ângulo aqui é igual a esse. Na realidade, em todos os casos, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. É que aqui nós estamos representando por uma reta, mas não podemos nos esquecer que esse cara é uma esfera. Extremamente importante são as construções de imagens. Então aqui, para espelho côncavo, eu tenho 5 formações de imagens diferentes. Eu tenho esse espelho, esse objeto ele está a uma grande distância do espelho. Ele está além do centro de curvatura. O raio que vem paralelo, ao se refletir, passa pelo foco. O que vem pelo centro de curvatura se reflete e volta pelo mesmo caminho. A imagem se forma onde dois raios refletidos se cruzam. Os dois raios refletidos se cruzam ali. Então nós temos a formação de uma imagem. Quais as características dessa imagem? A natureza dela é real, porque ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz. A orientação dela é invertida e o tamanho dela é menor. Invertida, porque está para cima o objeto e ela está para baixo. Menor por causa do tamanho. Aqui nós temos o objeto exatamente no centro de curvatura. O raio que vem paralelo reflete e sai pelo foco. O que vem pelo foco reflete e sai paralelo. No cruzamento de dois raios refletidos, nós temos a formação da imagem. Essa imagem é real, ela é invertida e o tamanho dela é igual ao do objeto. Aqui nós temos o objeto entre o centro de curvatura e o foco. O raio que vem paralelo reflete pelo foco. O que vem pelo foco e sai paralelo. No cruzamento dos dois raios, nós temos a formação da imagem. Essa imagem ela é real, ela é invertida, ela é maior que o objeto. Nós temos agora o objeto exatamente no foco. O raio que vem paralelo sai pelo foco, e o que vem pelo vértice sai pelo vértice. Esses dois raios, eles não se cruzam, eles são paralelos. Então a imagem é dita de imprópria, ela está formada lá no infinito, muito distante. O último caso do espelho côncavo, o objeto está entre o foco e o espelho. O que vem paralelo sai pelo foco, o que vem pelo centro de curvatura reflete e volta pelo centro de curvatura. Perceba que esses dois raios não se cruzam, afinal as distâncias aqui estão aumentando. Só que eles não são paralelos como o anterior. Então qual é o procedimento? Prolongue os raios refletidos
E onde os prolongamentos dos raios refletidos se encontrarem, nós temos a formação da imagem. A natureza dessa imagem ela é virtual, essa imagem ela é direita e ela é maior. Perceba que nos casos anteriores, a imagem deu real e invertida. Este caso foi o primeiro virtual e foi o primeiro direito. Então, toda imagem real é invertida, toda imagem virtual é direita. Este caso as mulheres conhecem muito bem, afinal, esse daí é utilizado como espelho de maquiagem. Para o espelho convexo, eu só tenho uma formação de imagem. O espelho convexo ele é usado principalmente para a segurança. Por quê? Porque ele aumenta o campo visual. Então você tem em ônibus, você tem em farmácias, você tem em supermercados. Esse espelho é o que você tem que conhecer, porque a imagem dele, você sabe qual é. Quando você vai ao supermercado, você conhece qual o tipo de imagem que se forma aí. A imagem ela é direita e ela é pequenininha. Vamos lá à construção. O raio que vem paralelo reflete-se e sai pelo foco. O que vem pelo centro de curvatura e reflete-se e volta pelo mesmo caminho. Esses raios não se cruzam, mas eles não são paralelos. Prolongue os raios refletidos e no cruzamento dos raios refletidos você tem a formação da imagem. Essa imagem ela é sempre virtual, ela é direita e ela é menor. As construções de imagens terminam aqui. Até a próxima.